Então, vamos iniciar, gente? Nós vamos pedir a Cacilda para fazer a leitura inicial e a Roberta para fazer a prece inicial. E, logo em seguida, a gente faz aí a apresentação do Renato, que dispensa, eu acredito, a apresentação. Todo mundo conhece o Renato, né, gente? Tanto que olha a casa como é que está, lotada. Mas, mesmo assim, a gente vai falar um pouquinho só dele e a gente já passa, então, a palavra para o Renato. Tá bom, Cacilda? Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, Conflito. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Que assim seja. Nós vamos fazer agora a oração do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo,
com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer ao Renato, que nos deu, né, esse prazer, essa alegria de estar aqui conosco, né? Agradecer ao Marcinho, que está sempre proporcionando a Poços de Caldas essas peças lindas espíritas, né? Então, Renato, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez, viu? A outra vez que ele veio aqui, eu realmente não estava presente, fiquei muito triste, mas, graças a Deus, dessa vez deu certo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do Renato, porque eu acho que até todo mundo conhece, né, a trajetória dele, que é maravilhosa. Ele é ator, diretor espírita desde menino. Não, espírita desde menino. Momento também que começou na carreira artística como garoto propaganda da Bonac. Encontrou no Rio de Janeiro uma casa onde pôde se formar na melhor escola, Universidade de Artes Cênicas do Brasil. Estudou com um dos papas do teatro do mundo, Jerzy Grotowski. É assim mesmo, Grotowski. Fez alguns filmes, foi premiado no teatro, foi durante 10 anos contratado da Rede Globo de televisão, onde foi ator do sucesso da telenovela Sim, a Moça. Nesses 30 anos de carreira, levou mais de 6 milhões de pessoas para o teatro em todo o Brasil, o que o fez protagonizar o filme da Fox, Nosso Lar, que foi maravilhoso e é maravilhoso, né? E todo mundo assiste esse filme, sei lá quantas vezes, né? Faz muito sucesso. Primeiro brasileiro a interpretar uma peça espírita na Broadway, nos Estados Unidos. E estou falando do eterno André Luiz, do filme Nosso Lar, Renato Prieto. É um prazer te receber. A palavra é sua. Eu acho engraçado que a gente ouve as pessoas falarem da gente, né? Porque você fica pensando assim, ué, eu sou tudo isso aí, hein? Não é, Marília? Mas eu já fiz tudo isso, né? É porque você vai fazendo as coisas, né? Quando você tem um compromisso, um foco, você vai fazendo. Então, para as pessoas parece que é uma coisa muito grande, né? As pessoas dão muita importância, é bom que elas deem importância para o que você está fazendo. Mas para você é um compromisso de realização de uma ideia, não é? Eu gosto sempre de conversar com as pessoas, porque eu sempre digo para as pessoas, a função de palestrante é do Divaldo e de outros, eu sou um conversador, e eu até nem gosto muito de misturar, porque senão eu perco o foco do que é que eu tenho que fazer aqui até o final dessa encarnação, que é divulgar a doutrina em larga escala, fora do meio espírita, principalmente. Daí, essa temporada, aliás, hoje eu fui chamado para fazer Suíça, exatamente hoje. Daí esse empenho, por exemplo, quando eu fui fazer a temporada na Broadway, o empenho não era porque eu ia à Broadway, entendeu? Eu pegava o avião e ia para a Broadway, não era esse o problema. Eu queria saber qual era a função que eu podia ter, fazendo ali um trabalho que pudesse ampliar os horizontes da doutrina espírita fora do Brasil, e, na verdade, está muito bem já ampliado ali. O número de centros espíritas nos Estados Unidos está crescendo cada vez mais, porque quanto mais eles foram ficando frios, calculistas e com problemas só na área financeira, armamentos, eu posso, eu tenho, eu quero, eu compro, nós, eles esqueceram de olhar para dentro, né? De se olhar, de ver, por exemplo, que chegava um momento que não adiantava muito aquelas coisas todas. E eu acho que depois de todos os últimos acontecimentos, os outros que vêm acontecendo o tempo todo, né, de desencarnes coletivos e outras coisas que vocês sabem,
as pessoas começaram a tomar um certo interesse em querer saber. Daí o sucesso do filme em 65 países, incluindo os Estados Unidos. E, claro, isso acaba, digamos, vindo na minha direção a possibilidade de eu fazer alguma coisa ali. Mas quando me chamam, por exemplo, Portugal, agora Suíça, Canadá e outros lugares, eu nunca fico muito curioso, tipo assim, eu vou para o Canadá, eu vou para Nova York, eu vou para Paris. Não tem a menor importância para mim nesse sentido. Tem sentido qual é a função que tem eu ir a Paris, entendeu? O que eu vou fazer lá? Porque assim, as coisas precisam ser apressadas, né? Não dá para você, por exemplo, ficar transferindo muito, amanhã eu faço, depois eu resolvo, daqui a pouco dá, porque não dá, né? Daqui a pouco não dá mais. A lei tem sido muito mais rápida nesse sentido, em todos os sentidos, né? No sentido, né, dos benefícios que você recebe pelo crescimento que você atingiu espiritualmente. Então, vem rápido os retornos. E também tem sido muito rápida no sentido da cobrança imediata dos débitos que as pessoas têm enquanto no corpo, porque não dá mais tempo para, por exemplo, um retorno ao planeta, né? Essas pessoas, poucas pessoas ou um grupo de pessoas, elas têm que tirar a ilusão da cabeça de que, ao desencarnar, ela poderá voltar para Poços de Caldas, você entendeu? Ou para qualquer outro lugar, que se ela não tiver criado esse clima que tem sido necessário dentro do planeta para que as pessoas não precisem, por exemplo, eu fico brincando com as pessoas, e nada contra o Estado, eu gosto muito do povo de lá, que você não precise ir para o rincão do Piauí, você entendeu? Porque imagina quando você chega lá no 800 quilômetros do Piauí, sei lá, né, o sofrimento daquelas pessoas naquela região com falta de tudo, para que você não precise fazer esse caminho de volta, né? De começar novamente lá no final do último recanto do país, do Brasil, e talvez ir dando passos para você conseguir chegar em algum lugar como esse que nós estamos aqui hoje, afetivo, carinhoso, todo mundo de banho tomado, alimentado, com possibilidades múltiplas, não é verdade? Porque isso é um privilégio já muito grande que a gente já atingiu, quando você tem o direito de ir e vir, mesmo nas dificuldades. Mesmo que o planeta aparentemente apresente a vocês, ou a todos nós, um nível de aparência, de violência, de impossibilidade de locomoção, isso não procede com a verdade. Desde que você crie dentro de você, em torno de você, possibilidades que não aproximem desse tipo de estágio que essas pessoas estão, porque elas só estão em lugares que nós também já tivemos. É preciso sempre se lembrar disso. Quando você olha para o outro e você não concorda a maneira com que ele leva a vida dele, é um monstro, eu jamais faria isso, e, enfim, essas tragédias que nós vemos o tempo todo, é preciso se lembrar que ele só é aquilo que você já foi. Então, eu olho sempre com muita piedade para essas pessoas, porque ele é o espelho exato daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já realizei, da maneira como eu mal conduzi as coisas. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu seja assertivo hoje, o tempo todo, né? Eu tenho consciência, por exemplo, de que eu estou no planeta, eu tenho consciência, por exemplo, das dificuldades que está na matéria, na locomoção. Eu tenho consciência de uma frase que eu acho primordial no Livro dos Espíritos. Eu brinco com as pessoas que eu me tornei espírita muito garoto, mas especificamente por causa dessa palavra, logo no início do livro, desse tamaninho e muito pequenininha, quando alguém expõe alguma situação para o Kardec, e o Kardec faz a pergunta para os espíritos sobre o comportamento daquelas pessoas que não era compatível, digamos assim, conviver bem, e os espíritos respondem para o Kardec laconicamente: a natureza não dá saltos. Eu falei, opa, encontrei a minha história, encontrei alguém que fala a minha linguagem, porque eu perdi a pressa. Veja só, não quer dizer que eu deixei de andar, eu estou dizendo que eu perdi a pressa, aquele desespero de querer resolver 10 coisas ao mesmo tempo, porque a natureza não dá saltos. Nós estamos nos conscientizando hoje. Agora, alguns nessa encarnação, outros em encarnações anteriores, vêm se conscientizando da responsabilidade que é estar no corpo.
Isso não quer dizer, por exemplo, que você vai botar uma burca e vai andar na rua. Eu não gosto, por exemplo, não concordo quando eu vejo as pessoas que abraçam qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer segmento filosófico ou não. E, aliás, eu particularmente gosto muito daquelas pessoas que não têm nenhuma escolha filosófica, porque em algumas delas, quase que na maioria, eu tenho encontrado exemplos muito superiores daquelas que abraçam religiões ou filosofias. Elas dão muito mais aula de bons costumes e de moral do que aquelas que ficam com a Bíblia embaixo do braço ou com Kardec na cabeça. Mas aquelas que escolheram um caminho a seguir, seja ele qual for, é preciso saber que você tem uma certa responsabilidade com aquilo que você escolheu, né? Que aquilo modifica quem está à sua volta, que só o exemplo pode modificar o outro, e que, portanto, você também não precisa achar que numa encarnação que, tecnicamente, hoje vai bem de 0 a 80 anos, na maioria dos casos, e dá para ficar no corpo hoje, na atualidade, com um certo conforto por causa de muitas tecnologias de soluções medicinais e outras, não dá, por exemplo, para você querer, nesse espaço tão curto, quando a espiritualidade explica para a gente o tempo todo, né, que os tempos são diferentes fora da matéria, dentro da matéria, que você, dessa vez, ainda não conseguiu. Eu me lembro que numa das meus muitos encontros com o Divaldo, eu falo muito com ele, eu ligo para ele, porque eu preciso me consultar, às vezes, em alguma situação que é um pouco fora daquela situação pessoal que as pessoas gostam de fazer perguntas de quem está, quem não está, se viu, não viu, quem desencarnou, posso falar com a minha mãe, eu não tenho essas curiosidades, até já recebi algumas mensagens de minha mãe desencarnada. Mas num dos encontros, eu estava sozinho com o Divaldo, um dia nós ficamos sozinhos um tempão sentados aguardando que fôssemos chamados, e aí eu falei para ele assim, Divaldo, eu ainda faço isso, falei lá umas coisas para ele que eu ainda fazia, isso me incomodou muito, assim, bababá, e o Divaldo, com aquela naturalidade espantosa, com um amor imenso, ele falou assim, mas não faz mais, né? Você fazia, mas não faz mais. Isso é passado. E aí é legal, porque isso dá para você uma tranquilidade de um desapego que a gente tem com a quantidade de quando você se auto-reconhece nos conhecimentos que você adquire dentro da doutrina, porque estamos dentro da doutrina, você começa a descobrir, com esses altos conhecimentos todos que a doutrina traz para você, que é de introspecção, né? De ir para dentro, de vir para fora, de observar quais são esses comportamentos, você começa a observar que há coisas que você ainda não conseguiu realizar. Mas veja só, ainda não conseguiu realizar. Mas não dá para você se massacrar o tempo todo, andar pela rua se massacrando, em casa se culpando, porque você ainda não conseguiu. Veja só, ainda não conseguiu, vai conseguir. Então, se você consegue entender essa colocação dos espíritos, que a natureza não dá saltos, que você tem que ter um tempo, porque tem o tempo da absorção, tem o tempo da compreensão, do entendimento de que está acontecendo com você, depois aquilo se torna orgânico em você, e aí você vai ter que tirar aquilo de dentro, você vai ter que tirar aquilo. Quer que feche a janela? Não, tem muito desencarnado pendurado aí, filho. Deixa lá. Eles cantam lá, nós cantamos. Marília, aliás, se prepara, né? Canta uma canção depois para mim, canta. Escolhe a que você quiser, tá? Depois eu vou contar para vocês essa história. E aí, você tira assim, eu gosto muito dos assuntos da atualidade. Se você pega a doutrina espírita, e mesmo que tenha essas informações vieram há muitos anos e algumas vêm muito hoje, e se você traz isso para os dias atuais, e você começa a ver quais são os problemas que nós temos atualmente, e você faz um casamento desses conhecimentos com a relação com os espíritos, você vai tirando de dentro de você, ficou ótimo, vai tirando de dentro de você essas culpas todas, né? Porque o ser humano, todos nós ainda, à medida que vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos nos sentindo também muito culpados pelas coisas que nós ainda não fazemos.
Nós temos que extirpar de dentro de nós essa chaga dolorosa e terrível que é da culpa. Né? Não tem que ter culpa de nada, você fez porque você não sabia. Eu canso de dizer isso para as pessoas, que quando, digamos, aparentemente, alguém da minha intimidade possa apresentar um erro meu, ou que eu tenha consciência, e eu tenho muita consciência, e não é fácil ter consciência dos dois planos simultâneos o tempo todo, porque você tem que ficar o tempo todo se observando para que você está com o pé no chão. Eu estou em Poços de Caldas, eu estou numa outra realidade. Então, quando você vive muito nesse plano de conseguir ver acima de tudo que está acontecendo, as pessoas acham que é fácil. E, na verdade, é muito mais complexo, porque você precisa estar tirando, às vezes, de você essas informações externas que aparecem dos espíritos que estão nos informando ou daquilo que nós estamos vendo. Então, quando você vai tirando de dentro de você essas culpas todas e lembrando que você fez porque você não sabia. Ora, você tem que jogar em cima de você uma inocência. Você acha que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria levantado uma arma contra uma pessoa, eu teria destruído a vida de alguém, eu teria feito atrocidades com pessoas ou uma pessoa qualquer? Eu fiz porque eu era ignorante. Eu fiz porque eu não sabia. Para mim era normal aquilo ali fazer, naquele momento da minha ignorância. Hoje eu não tenho mais essa ignorância, então eu não posso mais me desculpar. Mas eu também não vou carregar a culpa em cima de mim eternamente por ter feito uma coisa no século XVI que eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Ou você acha que você teria feito se você soubesse? Naquele momento você ainda era ignorante. É o mesmo olhar que você tem quando você olha da varanda do teu prédio, do segundo, terceiro ou mais andar, e você olha para baixo e vê uma série de atrocidades que acontecem diante de você o tempo todo no planeta, que você não faz mais, mas você já fez pior do que aquilo ali. Então você tem um autoapiedamento com você, porque você já começa a compreender que você não faz. Mas também compreende a dor do outro, ou a ignorância do outro, porque ele ainda faz. Ele ainda faz, mas ele também, como nós, um dia não vai fazer. Então, se a gente pega esses conhecimentos todos e coloca em prática, você fica na matéria mais tranquilo, mais feliz. Quando você olha as pessoas que transmitem essa paz, que transmitem essa tranquilidade. Eu gosto muito de conversar com fulano porque ele me dá segurança, ela me dá possibilidade de compreensão de uma coisa que eu não consigo entender. Eu fui na casa do Beltrano, ele me deu algumas informações, solucionaram os meus problemas. Tudo fica muito mais fácil de você resolver quando você compreende essas relações. Você está encarnado, você não é encarnado. Você vai sair do corpo, querendo ou não querendo, vai ter que sair. Mas quanto mais você puder tirar de cima de você essas culpas sociais que são colocadas em cima da gente ao longo de uma ou de várias encarnações, não é? Você começa a observar, por exemplo, que a tua vida começa a planificar, não é? Você começa a ver um horizonte maior diante de você. A tranquilidade te dá essa segurança. Você fica seguro de que, por exemplo, não vai lhe faltar, que você vai ter o necessário para a sua sobrevivência, que se você não criou nenhum tipo de lei que atrapalhe o andamento da tua vida, não existe motivo para você estar num lugar na hora que acontece o ato de violência, desencarnes coletivos, acidentes horrorosos. Você não faz parte daquele pacote. Ou, se fazia parte daquele pacote, você começou a trabalhar dentro de você essas mudanças, e aí você faz uma curva, né? E você não está naquele momento ali em que aquilo acontece. Às vezes, o conhecimento filosófico ou religioso, ao invés de libertar as pessoas, eu acabo vendo que as pessoas ficam presas, mais amarradas, mais dificultosas, mais incompreensíveis,
mais dolorosas consigo mesmo. Se existe alguém, por exemplo, que se automutila, é ela própria o tempo todo. Os espíritos amigos nossos não estão interessados em que nós cumpramos a nossa jornada com sofrimento. Isso é balela, tira isso da cabeça. Ninguém está aqui para sofrer. Está aqui para evoluir, para crescer, para ser feliz, para entender, para compreender, para andar, para evoluir, para tirar da frente os problemas. É para isso que nós estamos aqui. Mas a pessoa parece que ela joga em cima das costas dela. Observa que, às vezes, assim, eu vou contar uma história para vocês, que eu mudo o lado da rua quando eu passo na minha rua, no Leme, na Praia do Leme, no Rio. Eu, às vezes, sou obrigado, porque eu estou com pressa, eu não tenho tempo. Porque, ao encontrar com essa pessoa, eu tenho que estar muito disponível naquele dia, eu tenho que estar muito tranquilo para poder parar, porque, assim, é meia hora de tragédia. É meia hora de tragédia. Então, por exemplo, assim, vou chamar ela de Maria, né? Antônia, qualquer nome, senão eu vou falar o nome dela. Eu digo assim, que bacana esse corte novo no seu cabelo. Eu disse, porque a cabeleireira estragou o meu cabelo, ela disse. Erraram na quantidade de tinta. Mas se ela errou, eu digo, ela errou bem, porque o cabelo ficou muito bonito. Aí você acha tudo muito bom. Então, uma porcaria, vou ter que cortar e mudar a cor. Aí, no que ela vai se ajeitar, eu digo assim, por exemplo, mas ficou bacana essa unha. Ela disse, você não olhou para a minha mão? Olha, está toda torta aqui, ó. Olha só, não estou conseguindo nem pegar as coisas direito. Depois de meia hora, por exemplo, se você falar para ela que você está com dor no estômago, no final da rua você já está no cemitério São João Batista, porque ela vai matar você. Então, se você fizer isso com a sua vida, o que ela faz, eu pude acompanhar isso de perto, porque eu conheço ela desde que eu sou muito jovem. Eu vi, sim, a mão dela começar a se auto-entrevar, porque ela disse que estava entrevando, entrevou, ué. Eu vi, por exemplo, digamos, as pessoas errarem 200 vezes no corte de cabelo dela e estragar, porque ela dizia, quem bota a mão no meu cabelo sempre estraga, estragava. Não é verdade? As pessoas, eu estou muito mal, eu estou sempre muito doente, você não tem de me visitar, você não é meu amigo, você me abandonou, a minha vida é uma miséria, a minha vida é uma tragédia. Mas virou uma grande tragédia a vida dela. Era só tragédia, mas ela dizia que a vida dela era uma tragédia. Quem ia querer negar para ela esse fator? Agora, se você muda esse diapasão todo no seu cotidiano, não é? Tipo, eu não estava lá e nem vou passar por ali. Né? Por exemplo, eu vivo dentro de avião, e avião é uma coisa que você sabe que tem muitas instabilidades. E quando eu entro no avião, eu penso sempre a mesma coisa. Isso aqui foi criado para me conduzir e me deixar no meu compromisso. .com. Tá, vamos embora. Entendeu? Porque senão você começa a criar um hábito de que aquilo ali foi feito para você entrar nele e desencarnar, e não foi feito para isso. Não é verdade? Ele foi feito para transportar você, não é? Eu não estou, ainda bem que eu não estava lá no momento, que bom. Então, ninguém quer sair da matéria, por exemplo, desta maneira. Mas para que sair da matéria desta maneira? Se você começar a colocar, né? Hoje eu comentei com um colega, eu vou falar, ele nem está aqui hoje, eu vou falar. Eu falei para ele, eu falei, presta atenção que você está dizendo o tempo todo que você está com o problema. Daqui a pouco, então vou dar para você a minha palavra de honra. Essa situação que está acontecendo com você, ela não é real, ela vai ser resolvida, o problema não é grave. Eu estou dando a minha palavra de honra que não é sério. Mas você toda hora retoma o mesmo assunto, então daqui a pouco você vai adoecer sim, porque você quer adoecer. Aí não diga que a vida é culpada e que os espíritos não são culpados. Diga para você mesmo qual é a sua responsabilidade. Porque saiu daqui da boca, companheiro, virou realidade. Virou realidade. Se você acorda e diz, eu sou feliz, meu corpo funciona, eu estou aqui para ser feliz, para mim está tudo ótimo, eu não vou ter problema. Se você coloca essas coisas na sua cabeça, você vai ver que a coisa vai ser assim. Ah, mas o mundo ali fora, companheiro, eu estou andando no meio. O tiroteio passa, a bala passa por aqui. Eu contei anteontem para um segurança que eu estava no banco. Eu não sei porque falam tão mal do Rio de Janeiro, nunca aconteceu nada comigo a vida inteira. Nunca fui assaltado, vilipendiado, desrespeitado, ninguém gritou na minha cara. Nunca estive em algum lugar, no ônibus, no trem, no táxi, que alguém fizesse alguma coisa comigo. Para que essa violência toda com o Rio de Janeiro?
se não é deste jeito, você entendeu? Agora, quando eu saio de casa, eu sempre faço as minhas preces, digo a mesma coisa, eu só ando por onde eu posso andar, aonde eu passo é sempre tranquilidade, eu nunca tenho problemas onde eu entro, o táxi que eu pego não me dá problema, eu tenho uma sorte enorme de entrar nos lugares onde eu sou bem recebido, como eu sou feliz, como o dia está bonito, blá, 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 blá. Claro que eu não vou deparar com essas coisas. Eu vivo brigando com amigos meus jornalistas, que abrem jornal de televisão, dizendo assim, o tempo em São Paulo está muito ruim. Eu digo, para com isso, não está ruim, está com chuva. Está sem chuva, está com sol, está sem sol, está nublado. Você não pode abrir o seu jornal de meio-dia, das 2, das 8, dizendo, o tempo no Rio de Janeiro está muito ruim. Está chovendo no Rio de Janeiro, não está ruim. Então, lança essa palavra em cima das pessoas e as pessoas vão espalhando umas para as outras, mas fazem isso com as suas próprias vidas. O que foi que eu fiz com a minha vida? Eu compreendi desde muito cedo o que é que eu estava fazendo aqui. Que compromisso era esse que eu tinha com estar aqui? O que é que eu queria fazer aqui? Eu não queria fazer da minha vida nascer, crescer, fazer turismo no corpo, de 20 até 60, 80 anos e desencarnar. Eu digo, gente, mas você nasce, cresce, aí, sei lá, você está grande, já estou, fez faculdade, aí você vai passar o quê? Dos 25 até os 85 fazendo turismo no corpo. Não dá mais para fazer turismo no corpo, né? O resultado está ali fora de gente que está há anos, encarnações, fazendo turismo no corpo. Não está correto isso. Você tem que ver qual é a sua responsabilidade, que não tem nenhum sofrimento no meio disso, o que que você vai fazer desse período imaginando nesse período produtivo, né? Que você vai dos 20 até os 30, quando você vai à faculdade, você sonha em montar um consultório, sei lá, você monta uma empresa e vai embora. O que que você vai fazer no corpo nesse período de 30, 40 anos, que até passar ele todo, é uma eternidade, quando ele passou parece que foi ontem, e aí você fica com menos tempo. E quando você chega nos 50, todo dia é um dia menos na matéria. Não dá para você deixar de se conscientizar que todo dia quando você acorda é menos um dia na matéria, menos um dia na matéria. Não dá para ficar transferindo e fazer turismo nesse um dia a mais que você teve, ou quantos dias a mais você mereça ter. Não dá para fazer turismo. Então, não dá para deixar de enxergar que os miseráveis batem à sua porta, não dá para enxergar que tem muita gente precisando da sua ajuda imediata e que você, às vezes, finge que não vê. Não dá para que uma pessoa, na porta de qualquer lugar onde você esteja, ela toque em você para pedir um prato de comida, seja o que for, você virar... Não dá para fazer mais isso. Você tem que parar, olhar e dizer, lamento, eu não posso te ajudar. Lamento, eu não tenho dinheiro. Gostaria de te ajudar, mas eu estou assim com a roupa à vontade, desci para comprar um jornal, não tenho como. Mas se você ficar aqui, parado, e me esperar, eu prometo a você que você me der 20 minutos, eu vou dar um jeito na sua vida. Eu estou falando como eu falo. Quando eu estou à vontade ali no meu bairro, que acontece muito isso. Eu digo, se você me prometer que vai encostar aqui, não vai sair. É o tempo de eu resolver, e eu te garanto que eu vou resolver o seu problema. É fome? Eu vou resolver. É frio? Eu vou resolver. Mas você precisa me dar esse tempo. Que é o tempo de eu fazer o que eu tenho que fazer, voltar na minha casa, se for o caso, se for comida, encher marmita, blá, 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 ou comprar ou levar. Não dá para a gente fingir que essas pessoas estão à nossa volta, porque elas estão aqui puxando a nossa roupa e cobrando a parte delas. E a gente finge que não vê. Então, quanto mais você vê, quanto mais você mantém a mão aberta, menos problemas eles existem à sua volta. Porque você não é um polo de atração para essa negatividade, para os problemas que neste momento de prova e expiação o planeta nos apresenta. É possível ficar feliz aqui, estar feliz, ou pelo menos passar por períodos felizes? É possível sim, no meio da dificuldade. É dificuldade, foi feita para vencer. Eu não quero nunca, por exemplo, que as pessoas me deem, por exemplo, alguma coisa que eu não vá lutar por ela e me fazer merecedor dela. Eu quero lutar por aquilo ali, pela oportunidade de autoconhecimento que aquilo vai me dar. Não é? Eu não quero, não é que eu não goste que as coisas venham, eu quero que elas venham, mas eu quero essa possibilidade de saber qual é a minha força
de vencer aquela tarefa que me é apresentada, né? Eu não quero essas possibilidades que, assim, eu resolvo tudo muito fácil, porque aquilo me dá um autoconhecimento, aquilo me dá uma tranquilidade. Quando eu vou no médico e eu tenho um tipo de problema qualquer, eu discuto com ele quais são as possibilidades que eu tenho, que sejam nos medicamentos homeopáticos ou com algo que eu tenha que fazer. Digamos, se ele disser para mim, você não pode mais, nunca mais comer carne. Isso é uma contribuição que eu vou dar para a melhoria disso? Eu odeio carne, eu nunca mais como carne. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar quais são essas contribuições que cada um de nós pode dar dentro do planeta nesse momento. A minha contribuição é através da arte, não é? É através de viajar, de levar peças, de fazer filmes, de fazer com que a doutrina chegue em outros países, em que os filmes chegam em vários lugares onde eu, nessa encarnação, provavelmente não poderei estar, não vai dar tempo de eu estar por lá. Eu quero fazer eu quero ampliar mais esse horizonte para que outras pessoas se conscientizem de um pouco dessas coisas que eu estou falando com vocês, não é? Eu fiz o André Luiz, mas eu não sou o André Luiz, eu não faria da maneira como ele fez, eu não conduzia a minha vida como ele conduziu, eu não faria 90% das coisas que ele fez. Mas para fazê-lo bem, eu fiz tudo que ele fez e pior que ele, para poder fazer aquilo bem feito. A gente conhece muitas pessoas à nossa volta que fazem coisas que nós não concordamos, que nós podemos aconselhar, que nós podemos ajudar, que nós podemos dar ombro. Nós não faríamos igual a ela, mas ela está ali do lado cobrando de você uma atitude, uma possibilidade. Então, se a gente sair da reunião, qualquer que seja ela, qualquer escolha filosófica ou religiosa, com essa certeza dentro de nós, que a gente tem que acabar com esse sofrimento milenar, até que a própria igreja nos impôs durante 10, 15, 20 encarnações, da culpa. Você é culpado disso, aquilo ali. Se nós começarmos a entender o que é que os espíritos querem dizer para nós, a sua vida vai ficar muito fácil. Toda vez que eu converso com meu amigo espiritual, que é mais próximo de mim, chama-se Raisha. O nome dele é bem interessante, H-A-I-S-H-A. Raisha. Que eu falo alguma coisa com ele, eu nunca vi nenhuma atitude nele, no Divaldo, na Joana, no Chico, quando eu estive com eles, eu nunca vi nenhum deles me dizendo, apontando o dedo, ou me dizendo que eu não poderia fazer daquela maneira. Eu sempre fui abraçado nas minhas dificuldades, eu sempre fui orientado para poder compreender o que estava acontecendo, eu sempre fui acarinhado naquele caminho que eu tinha que fazer e que era dificultoso. Eu nunca vi nenhum deles dizendo para mim assim, que absurdo, como é que pode? Imagina, um espírito que chegou nesse estágio vai falar, não, eles sabem como é que estar na matéria, eles sabem como é difícil porque eles passaram por aqui. Eles sabem que não é fácil você ser o tempo todo, porque nós somos testados o tempo todo, não é verdade? Eu sempre digo para as pessoas, com todo respeito ao cara que mora no sítiozinho dele tranquilo, em algum lugar onde ninguém o atinge, e que ele fica ali até os 80 anos, desencarna, eu queria saber se ele seria tão doce no meio da Avenida Copacabana. Eu queria saber se testado, como nós somos testados o tempo todo numa cidade grande, qual era o tamanho da evolução dele, porque nós somos testados o dia inteiro, desde a hora que levantamos até a hora que dormimos. Mas nesse caminho, nós temos que ir aprendendo a solidariedade, a compaixão, a autocompaixão. Eu me perdoo o tempo todo. Errei, vou consertar. Fiz, não faço mais. Porque eu quero exatamente que as pessoas me vejam como cada um de vocês é. Eu sou cada um de vocês.
Eu vivo normal, eu vou para a rua, faço tudo que cada um de vocês faz, eu passo por tudo que cada um de vocês faz, senão a gente se coloca numa posição aqui em cima e parece que eu estou flutuando no planeta. Eu não estou flutuando, nenhum de vocês está. Eu sei que é muito difícil, mas se você for tolerante com você mesmo, se você se amar, porque você só vai poder amar o outro se você se amar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ninguém sabe amar o outro se não aprender a se amar. Se você tiver autocompaixão, tolerância, se você se perdoar, se você começar se perdoando, se entendendo, se compreendendo quais são os seus limites, quais são as suas dificuldades, não é? Para que você vai lá cutucar a cobra com a vara curta, se, por exemplo, num botequim, diante de uma garrafa de cachaça, você vira 2 litros? Não vá, não é verdade? Você, então, vai fazendo a sua curva, você vai tentando possibilidades de melhoria. Se você tiver essa compreensão com você e se amar do tamanho que você é amado por todos os que cuidam de você, a sua vida vai ser muito mais tranquila, vai ser muito mais prazerosa, vai ser muito em paz. E posso garantir a você que provavelmente vai acontecer com vocês o que acontece comigo até hoje. Espero continuar merecendo o que eu vou dizer. Quando eu vou fazer os meus exames anuais, que eu faço a minha bateria toda, o meu médico diz que eu tenho caso com alguém no laboratório. Porque é impossível aquele resultado ser tão perfeito assim. Eu hoje tirei pressão 4 vezes aqui para fazer algumas coisas, e a enfermeira era a mesma. Ela dizia, não pode, 12/8 outra vez. Aí eu fui lá, entrei naquela banheira, meia hora, né, de calor, né? Eu voltei e falei, tira. Ela falou, meu, 12/8 novamente? Então, assim, você vai ver que você, estando apaziguado, o teu corpo quer matar borrão de você, né? O que é o corpo? O corpo físico não é nada se não tiver eu dentro dele para animar. Se você estiver bem, ele recebe todos os reflexos de você. Se você estiver bem e colocar um pouco em prática dessa nossa conversa, o seu corpo, que é matar borrão do seu espírito, ele não vai receber nenhuma mancha que não seja a do bem, da luz, da tranquilidade, da paz e nenhuma doença. Porque você não vai impregnar ele disso. Não é? Não faz parte de você isso. Tenho tentado fazer com a minha vida isto. Espero que vocês aproveitem um pouco do que eu falei. Eu vou falar até aqui. Me deram mais tempo, mas eu acho que é suficiente. Até porque está claro já o que eu falei, não é verdade? Eu vou continuar pelo mundo afora. O que eu posso falar com vocês? Vamos torcer para que este ano seja feito o nosso Lar 2, os mensageiros. Está faltando ainda 10 ou 20% do dinheiro, a produção é muito cara. E a maioria dos espíritas que eu conheço, grandes empresários, estão guardando dinheiro para a próxima encarnação. Entendeu? Por isso o filme não começou ainda, na verdade. Senão o filme já tinha começado. Eu gravei um documentário que eu acho fabuloso, é uma das coisas que eu mais gostei de ter feito. Chama-se No Meio de Nós. Não tem dificuldade, ó. No Meio de Nós. É um documentário que eu gravei com um cineasta de São Paulo e que quase os maiores espíritas, cientistas, os que têm a pesquisa forte na mão, estão dentro do documentário. É 1h15, 1h30. Joga lá, já está no YouTube, joga na sua televisão, no telefone, assistam. No Meio de Nós. É fabuloso. Eu sou um protagonista condutor do público, né? Eu vou conduzindo as pessoas à história. Eu estou no meio de um projeto que eu falo para as pessoas, ora, e para dar certo logo, mas cada coisa acontece no seu tempo. Está sendo escrito uma série, os americanos chamam de soap operas, né? Que é uma série, e como se fosse uma novela, e que vai se chamar The Life Goes On, e a vida continua, que a princípio é uma série de 10 capítulos, que vai estar dublada e legendada para todos os idiomas do planeta, para o mundo inteiro, está sendo escrito ainda, e é um dos maiores canais de televisão a cabo do mundo que vai produzir. Eu vou protagonizar também. Mas estão acabando de escrever o primeiro episódio. Não precisa estar pronto os outros. O primeiro episódio acaba estando escrito, começa então a negociação. Estou viajando pelo Brasil afora, com esse atual espetáculo. Ele é a continuação de um outro que eu fiz há muito tempo atrás,
que as pessoas adoravam e perguntavam por que eu não fazia uma continuação, então foi feito. Chama-se 2, A Morte é uma Piada 2. Ali vocês vão ter possibilidade de conhecer a minha mãe, que já desencarnou aos 14 anos, porque tem 2 mensagens dela, depois de desencarnada, uma mais pessoal, outra mais no coletivo, que mamãe é um espírito bem bacana, bem tranquilo, bem acima da média. Então, tem uma das mensagens que é muito no coletivo, é para todo mundo, e uma outra é um pouco mais pessoal. E o espetáculo é cheio de reflexão, de humor, de espiritualidade, tem 1 hora e pouco, é muito bacana, faz um sucesso muito grande. Amanhã, às 21 horas, no Teatro da Urca. Quem for, eu vou dar mais um presente aí de uns 15, 20 anos na matéria. Quem não for, desencarna nessa escadaria que é alta, né? Eu vou empurrando, eu vou ajudando, inclusive. Eu vou ficar ali, olha. O que mais que eu posso falar sobre isso? Que vocês divulguem, que seja um arauto, né? Eu do meu... Hã? Ah, tem ingresso aí? Tem ingresso ali, quem quiser, então. É uma única sessão amanhã às 21 horas e uma única sessão em Varginha no domingo. Acho que é 20 horas ou 21. É 20? É 20, produção? É 20, né? Em Varginha é 20. Lá no teatro... 21? No Capitólio? Tá, então amanhã 21, Teatro da Urca, 20 horas, Varginha, no Capitólio? Capitólio. Se tiverem amigos em Varginha, convidem também. Esse projeto é um projeto que não tem patrocínio de ninguém. Eu não consegui convencer ninguém ainda do meio espírita ou não espírita que deva investir no projeto, por algum motivo, enfim, talvez porque eu tenho que fazer a minha parte, mas faço com o maior prazer. Então, a presença do público ajuda o projeto a não parar, né? A bilheteria dele já ajudou a mais de 2.400 instituições de caridade a não fechar as portas, ou abrirem as portas, para continuar atendendo os menos favorecidos. Então, eu atualmente tenho me preocupado mais com isso, tenho trabalhado sempre no coletivo e pedia, enfim, a espiritualidade que me desse essa possibilidade de me desviar dos casos individuais, porque eu vou focar numa situação que eu quero fazer no coletivo. Acho melhor fazer no coletivo, rápido, né? Então, vai lá, ajuda logo 200 pessoas, uma instituição, um orfanato, asilo, hospital. Então, já ajudamos a mais de 2.400 instituições a não fechar a porta ou abrir, para atender esses grupos todos que eu estou citando para vocês. Esse é um outro sentido do projeto que eu realizo. Muitos amigos meus me ajudam nesse sentido. Então, a presença de vocês, quer dizer, viralizarem essa ideia, ligarem para os amigos de vocês para irem, isso me ajuda a fazer novos filmes, novos teatros, novos espetáculos. É isso? O CD da prece está lá fora também? Se quiserem levar o CD é bacana. Eu gravei um CD corajoso, abusado, eu costumo dizer. Divaldo diz que eu sou muito abusado. Eu gravei um CD em que eu faço duetos. Em 7 faixas eu faço duetos com o Chico Xavier. A tecnologia possibilitou, né, juntar a minha voz e a do Chico, e parece que estamos os dois no mesmo estúdio, no mesmo dia, mas é tecnologia. E em 7 faixas eu faço preces com o nosso Divaldo Pereira Franco, e aí ele fala que eu sou muito abusado, que ninguém tinha inventado essa história de fazer dueto espírita, e o CD, o lucro do CD também ajuda ao projeto. Se puder levar, leva. Se não puder, não leva também, não. Pode pedir de presente, tá bom? Bom, pessoal, nós tivemos aí uma noite maravilhosa, né? Acho que estamos emocionados. Obrigado, Renato. Cláudia, para fazer uma prece de encerramento. Eu agradeço a presença de todos. Quero aproveitar que tem pessoas aqui de outras casas. No dia 27 e 28 de março, nós vamos trazer o Ricardo Melo, da Pílulas do Evangelho. A apresentação dele será na Urca, às 19h30, nos 2 dias. E, a partir do dia 12 de março, aqui na casa e no Hotel São Francisco, nós vamos estar trocando o ingresso por 1 quilo de alimento não perecível. Então, corram, busquem seu ingresso, porque a Urca é pequena, né, gente? Então, vamos adiantar, antecipar aí os nossos ingressos para participação. E amanhã encontro todos vocês lá na Urca, tá bom?
Que possamos, então, com os nossos olhos fechados e nessa sintonia de paz que toma conta de nós e desse ambiente, agradecermos a espiritualidade amiga por todas essas palavras, esses fluidos que eles puderam percorrer o nosso ser, que possamos sair daqui bem mais leves do que no momento em que entramos, levando luz às pessoas que se encontrarem conosco, palavras de esperança, de bom ânimo, que possamos, como Renato disse, nos perdoar aos nossos irmãos, aqueles que nos ofendem, levando sempre uma palavra amiga, estendendo uma mão de solidariedade, dando pão a quem tem fome, não esquecendo assim dos que mais necessitam. Que os nossos familiares, os nossos lares, também possam ser atingidos através dessa luz, dessas boas vibrações, e que tenhamos muita paz nessa semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus.